de análise hoje, Manchester United vs Chelsea, partida termina em 1-1, um gol de Bruno Fernandes, outro gol de Moisés Caicedo, clássico aí grande da Inglaterra, né, pra quem pegou o período Ferguson e o período Mourinho ali, viu que eram os dois grandes times disputando, então tem um peso muito grande essa partida. Obviamente no momento atual que os dois times estão em crise, um tá em recuperação e o outro tá no começo da recuperação, né, com a saída de Erik ten Hag, tem uma vibe um pouco diferente, mas é na casa do Manchester United, cara, no Old Trafford é difícil. Eu acho que o único local que é mais difícil de enfrentar é na casa do próprio Liverpool, né? Em Anfield, que aí realmente é um lugar que você sabe, a chance de você perder é muito grande. Foi uma partida interessante, eu acho que deu pra ver alguns padrões interessantes aqui dos dois lados. E algumas atuações boas, algumas atuações ruins, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e o Manchester United, ele tá jogando com o plano normal e padrão de Erik ten Hag, a formação deles de campo é 4-2-3-1, assim como a do Chelsea também, ok? E a execução tática é a mesma da época de Erik ten Hag, com algumas poucas modificações que Van Nistelrooy tá fazendo. Isso não me lembra o PSV de Van Nistelrooy, eu acompanhei uma época o PSV dele, que eu sei como funcionava. Eu achava muito agressivo, um pouco problemático, um pouco desequilibrado o PSV dele em muitos momentos, e não me parece a mesma vibe. O Manchester vai pra um jogo de marcação, um jogo físico, e faz muito bem. E aqui a gente começa a perceber já um padrão dentro do Chelsea, começa a ser uma red flag, né? Um problema que a gente pode enxergar ali em cada partida. Que problema é esse que eu tô falando? Cara, assim, se você marcar o Chelsea bem, se você conseguir marcar ele bem, ele não consegue quebrar a linha de marcação. Eu já notei que não tem como. Mesmo com o protagonismo de muitos jogadores que acaba salvando às vezes, não é o suficiente. O Manchester, ele demonstrou isso nessa partida. Eles marcaram muito bem. A gente vê todo mundo empenhado em marcar. Inclusive Marcus Rashford, que é um dos maiores vagabundos que eu já vi em campo. Um dos mais filhos da puta, velho. Porque ele não voltava pra marcar em muitos momentos. É um jogador dos que mais me irritava, porque tinha partida que se ele faz essa marcação, se ele volta pra ajudar o time dele, ele simplesmente salvaria a partida do time dele, cara. E em muitos momentos ele é muito desleixado e preguiçoso. Nesse jogo ele tá marcando muito bem. Ele tava lá com vontade. Você vê que no Manchester United os jogadores estão com muita vontade desde que Erik ten Hag saiu. Eles querem provar que eles são bons e que eles não estavam jogando bem por causa do treinador. Claramente dá pra ver esse movimento. E o empenho defensivo de todo mundo ali mostrou isso em campo. E mostrou também que o Chelsea não consegue penetrar uma defesa forte. Não tem o suficiente. Talvez pelos padrões táticos escolhidos por Enzo Maresca, talvez pela falta de qualidade de alguns jogadores, eu não sei. Não posso responder isso aqui pra vocês. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que tá claro o problema. E basicamente é aquele tipo de marcação dupla, né? Na lateral tem lateral e ponta marcando em cima do jogador. O meio de campo tava bem preenchido, Bruno Fernandes descendo pra virar quase que um CM, né? Saindo da posição de AM pra virar CM, um central midfielder ali produzindo mais pro time. Menos no ataque e criando mais o jogo, né? A gente via ele e Palmer ali se batendo em alguns momentos. A gente viu também uma lateral lá, Mazraoui fazendo um trabalho defensivo maravilhoso em cima de nosso jogador. E eles foram muito bem. A parte defensiva do Manchester nessa partida foi muito boa. Eu vejo muita coisa positiva no Manchester. Vi muita coisa positiva nesse jogo. O Manchester foi muito bem na parte defensiva, sólidos e conseguem quase ganhar da gente, não à toa. É a solidez que fez eles chegarem a esse ponto. O Chelsea vai pra construção de zaga com 3 zagueiros, 2 volantes fixados. O volante não se junta à linha de ataque como era anteriormente. Tá usando essa tática, que eu vou entrar num assunto bem chato, hein? Bem chato mesmo. Mas eu convido, inclusive, alguns torcedores a assistir os vídeos antigos meus. O que eu falei naqueles vídeos de sobre Enzo Maresca é que não tinha encaixe com o elenco do Chelsea. O que vocês estão notando é exatamente isso. Os volantes não combinam com ele, os laterais não combinam com ele, os zagueiros não sabem fazer o que ele tá pedindo porque a exigência é muito grande. O zagueiro tem que ser muito inteligente pra fazer. Essa é a exigência brutal do guardiolismo. É assim que funciona. Desculpa se você não é inteligente, você não joga nesse sistema bem. É foda. Eu avisei. A única coisa que eu digo pra vocês é que eu avisei essa porra lá no início. Você pode ir lá pegar. Eu fico irritado, porque agora tá todo mundo concluindo o que eu falei há 4 meses atrás. O que eu falei há 4 meses atrás, tá todo mundo concluindo a mesma coisa. Tava lá. E eu lembro muitas dessas pessoas me criticando, falando, nossa, você tá criticando o treinador antes dele entrar. Por que será que eu tava falando aquilo? Será que é que eu tava maluco? E tá claro hoje que tem muito jogador que não rende. Difícil render nesse sistema. Note que o ataque tá rendendo muito bem, os atacantes estão funcionando, mas uma parte importante do campo não rende. Se eu botar as estatísticas aqui dos laterais, vocês vão se assustar e eu vou botar na tela. Eu vou botar a temporada passada com essa, pra vocês verem a diferença. Não tá legal. Não tá legal de jeito nenhum isso aqui. Rhys James jogando na zaga. Ah, o Rhys James tá jogando muito bem na zaga? Tá. Mas é um subuso de um jogador muito bom, ok? É um subuso de um jogador que é muito bom. Tipo, sei lá, mano. É tipo pegar Hakimi. O Hakimi do PSG, eu gosto dele, é um jogador muito bom. Bota na zaga. Eu acho que ele nem aceitaria, né? Ele é um cara com muito ego, ele... Não vou jogar na zaga. Foda-se. João Cancelo, outro. Não aceitaria essa situação. É patético, ok? Eu não vou ficar aqui defendendo isso aqui. Não é um bom uso dos jogadores. E aí entra naquela coisa. Você vai acreditar no treinador
treinador no jogador. Será que a gente vende todo mundo e compra jogadores da característica de Enzo Maresca? Aí vai entrar numa treta fodida. Porque aí a gente entra com uma dor de cabeça muito grande. Vamos atrás de lateral invertido, vende os laterais que a gente tem hoje, Alô gostou e tudo mais, que não jogou bem a partida e não vem jogando bem há um tempo. Será que a gente faz isso? Não sei. Comprou um treinador, você vai ter que acreditar na ideia dele. E aí vocês estão começando a entender o que eu tava falando há meses atrás. Por que será que eu critiquei tanto o Enzo Maresca? Será que era porque ele era um treinador ruim? Não, é porque era arriscado e a ideia dele não combinava com o nosso elenco. E agora a gente tá sofrendo exatamente isso, cara. Em teoria, essa era uma partida pra gente ganhar. Só que os problemas, eles começam a aparecer muito. Enfim, e eu não vou ficar falando sobre a parte tática, porque ela não funcionou. A gente não consegue produzir um ataque forte o suficiente pra bater o Manchester. O Manchester também não produz porque tava preocupado em marcar, manter o placar. Tá certo, o Manchester vinha sofrendo muito na defesa, problemas graves na defesa. Qualquer time penetrar vai fazer gol. Foi uma bagunça aquilo ali e o ataque que não funcionava. Agora o ataque tá funcionando e a defesa também, ok? Então é basicamente isso. Eu não vou ficar entrando em muito detalhe. Consequência. A gente tá começando a sentir a consequência da mudança. Ajuda muito os jogadores, é claro, né? Eu não tô falando aqui que Enzo Maresca tá mal. Não tá. Ele tá bem, mas prejudica uma parte que eu tinha avisado. A falta de encaixe com o elenco tá começando a acontecer. E aí a gente vai ter que acredita no treinador ou manter os jogadores no melhor, né? Por exemplo, um Enzo Fernandes encaixa em 99% dos times. Nesse ele não vai encaixar, porque a função que tá sendo pedida a ele não é das melhores, tá ligado? Tipo, não é exatamente o que ele faz. Complicado. Por exemplo, Enzo Fernandes é um jogador que, eu falei, encaixa com todo mundo, mas eu não veria ele como jogador prioridade pra um Pep Guardiola. Eu não consigo enxergar desse jeito. Instituto pra Rodri? Não vai fazer o que o Rodri faz. Aí você já começa a entender o ponto, né? É um treinador que tem a ideia de Guardiola. O jogador que tá aqui não combinaria com Guardiola. Logo também não tem encaixe com Enzo Maresca. E aí tem toda aquela discussão ali durante a transmissão que rolou, né? Que o cara falando, que ele tá querendo não ter um futebol tão direto, um futebol mais pensado, mais passe e tudo mais, porque o Chelsea tava muito direto. É verdade, ele tá tentando. Só que a identidade desses jogadores que treinaram com o Pochettino é exatamente o contrário. Exatamente um futebol direto. Madueke não é um jogador, tipo, inobjetivo. Ele quer ir pro ataque, driblar 3 e fazer gol. Pedro Neto é um carro. Ele parece um carro em campo. Ele só corre. E não é um problema. Ele corre o jogo inteiro com a estamina lá no alto. Tenho gostado disso nele. Aguenta 90 minutos de corrida. Só que será que você quer um carro ou você quer um Jack Grealish? Um cara que, vamos fazer uns passes aqui, controlar o jogo e devagar ir construindo. Aqui a gente começa a notar outro problema de falta de encaixe de elenco, ok? E eu só tô dando um aviso. Eu não tô dizendo que isso aqui vai ser um gigantesco problema pra temporada, que a gente vai ficar mal. Não sei. Só que são pontos que dá pra notar nas últimas partidas e tem que ser falado. Eu vou começar a falar dos jogadores que jogaram bem e mal na partida, até pra concluir esse vídeo, porque ele já deve estar um pouco grande. Acho que do lado do Manchester United eu posso falar da atuação de Bruno Fernandes, Mazraoui, Casemiro. Pra mim esses três foram os pilares do jogo. Casemiro tá jogando muita bola. Jogou muito bem essa partida. Foi maravilhoso o que ele fez ali. Ele tava instruindo todo mundo, ele tava coordenando ali a zaga e tudo mais. Pontual em alguns momentos ali pra tirar a marcação. Foi muito bem. Outro que jogou bem aqui, esse a mais aqui, é Lisandro Martinez, o zagueiro dele. A leitura dele é muito boa. O moleque é muito inteligente. 1,75 m de altura. Ninguém diria que seria um zagueiro de Premier League, mas ele tá lá fazendo o improvável. Ótima partida dele também. Aqui quem jogou mal no Manchester, eu diria que os pontas foram mal ofensivamente, bem defensivamente. O Gart foi muito mal em campo e desde que ele chegou, ele ainda não tá adaptado à Premier League, tá sentindo um pouco, ok? Vai demorar um tempo. E Højlund é um lixo de jogador, cara. Eu não vou mais ficar tendo medo de falar, não. Ele é uma merda de jogador, cara. Ele fica segurando a bola ali um tempão e não faz nada com ela. Ele não sabe o que fazer com a bola. E você olha que quando o Zirkzee entra, muda completamente a dinâmica do jogo. Højlund foi uma desgraça pra essa partida. Ele não tava no ritmo dos aliados dele e ele tava atrapalhando bastante o jogo de acontecer. Quando ele recebe a bola e ele faz a parede, ele tem que fazer o passe. Quando ele recebe a bola, faz a parede, fica segurando a bola igual um palhaço, ele tá destruindo o time dele. O jogo não funciona. Muito do porque o Manchester não conseguiu fazer 2 gols é por causa do atacante deles. Eu achei a partida dele muito ruim, porque ele tava fazendo exatamente o que prejudica o próprio time. Eu não gostei da atuação dele, achei péssima. Agora, indo pro Chelsea, bons jogadores, eu acho que primeiro que eu vou falar é Reece James, ok? Eu gostei muito da atuação de Reece James na partida. Eu acho que dá pra falar também de Coyle, muito bem, muito sólido. Wesley Fofana, eu fiquei com medo quando ele virou zagueiro central. Ali no segundo tempo, entra com o Cucurella, ele vai pra direita, ele vira o central, muito medo. Ele tem uma leitura muito fraca, ele não é um jogador muito inteligente pra fazer essa função. Eu realmente achei que podia dar merda. Não foi o caso, ele foi bem. Eu gostei da partida dele, inclusive. Eu volto a falar, o Wesley Fofana é um bom zagueiro. Não entendo a galera que odeia ele. Mano, não faz sentido, ele tava lesionado, rapaziada. Lesionado, voltou de lesão. Ninguém que volta de lesão volta bem. Vocês viram o James, a mesma coisa. E acontece. Mas ele tá legal hoje em dia, tá jogando bem, tá ajudando o nosso time.
Outro que eu posso falar aí, pra mim foi um dos protagonistas, Palmer. Ele produziu as boas jogadas. E aqui eu falo que eu falei de João Félix. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que você não precisa fazer gol pra jogar bem? Ele não fez gol, mas ele foi um dos principais jogadores. Ele jogou muito bem. Produziu, ele criou jogadas, ele tentou. Não aconteceu. Mas isso não faz dele um mau jogador. A mesma coisa que eu falei de João Félix. Você não precisa fazer o gol pra ser um bom jogador na partida. Você precisa produzir, você precisa tentar, você precisa fazer acontecer. Porque essas tentativas vão abrir espaço pra que o gol aconteça. Essa coisa de ter que estar preocupado com esse cara. E João Félix faz muito disso. Às vezes é bombardeado com uma cobrança irreal. É um jogador que não custou tão caro assim pra gente. Então não tem que ter essa cobrança nele. Assim como hoje eu falo de Palmer, que fez uma partida muito boa. O segundo melhor. O outro que eu elogio aqui é Caicedo. Incrível, incrível. Heróico, protagonista. Gostei muito do gol. E não é um cara que você espera o gol. Não é, de jeito nenhum. Mas ofensivamente ele tem evoluído. Não parece ter a noção de jogar no ataque ali. Mas como um volante defensivo que sobe pontualmente, ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Esse gol aqui foi, nossa, salvação. Eu jurei que a gente ia perder de 1-0. Eu não sabia como ia sair o gol porque a gente não tava criando nada. E aí vem um gol impossível de Caicedo. Parabéns, é exatamente o que ele tem que fazer. Como o jogador caro que ele é, o jogador mais caro da Premier League, ele tem que ser esse cara. Tem que ser esse cara pra num jogo difícil ir lá e fazer um gol desse. É o que Rodri faz, né? Lembrar disso. O Rodri faz exatamente isso aí. O jogo não tem espaço, vem um cara de trás dar uma bica. Gol. Tem que ser esse cara. Defensivamente ele é o melhor até agora dessa temporada. O melhor volante nosso nessa temporada. Caicedo, diferente do que eu falei da outra de Enzo Fernandes, essa temporada é Caicedo, sem sombra de dúvidas. Ele tá muito bem. Ele não encaixa com o Pochettino, mas o encaixe dele com o Maresca é maravilhoso. Agora, de quem jogou mal aqui no Chelsea, eu acho que eu posso começar por Madueke, partida apagada, nula. Sigo pra Malu Gostou, partida apagada, nula, num papel que ele não encaixa. Não é nem um lateral invertido, é um lateral que vira M. É uma desgraça esse sistema. Eu juro que eu não... Um dia eu vou entrar ali pra falar sobre isso. Pra mim é uma ideia ruim. É uma ideia ruim. Até agora eu não vi ninguém encaixando bem ofensivamente fazendo isso aí. Pra mim parece uma ideia merda. Meu ponto de vista. Você pode achar o contrário. É com você. O outro que jogou mal, e acho que o pior de todos, Roberto Sanches, nosso goleiro. Não só pelo pênalti, mas eu achei a partida dele no geral muito ruim. Okay? Eu achei a partida dele muito ruim. Em alguns momentos, inclusive, que, mano, se não é a zaga interceptando o chute, era gol. Mal posicionado pra caralho em alguns momentos. Ele tem muita sorte, cara. Esse goleiro tem muita sorte. Ele faz umas merda que ele quase nunca é punido. Eu espero que no jogo contra o Arsenal ele não estrague de novo. Mas tá na cara que ele vai estragar aquela partida de novo. Acho que pela terceira vez, né? Ele tá indo nessa crescente de fazer merda. Voltou a ser quem ele era. Eu avisei. Apesar do tom crítico, quarto colocado, 18 pontos, empatado com o Arsenal. Lembrando que o Arsenal tem muito mais tempo, uma montagem muito maior, compraram um monte de jogador parteta. Teta tem tudo que ele quer na mão. Começando o trabalho, tá nessa posição. E aí entra naquela coisa, será que vale a pena investir nesse treinador? Volto a falar. A ideia desse vídeo não é falar que Enzo Maresca tá mal, tá bem, é se vale ou não a pena. Não sei, a gente vai saber durante a temporada se vale ou não. Esse é o questionamento que eu abro. Até agora eu tô gostando, o trabalho dele tá bem. Inclusive, essa mudança tática, apesar de eu não gostar ofensivamente, defensivamente ela é muito boa. A gente não tá tendo problema defensivo se vocês pararem pra prestar atenção. Não estamos mais dando várias oportunidades pro adversário. O adversário tem que sofrer pra criar. Isso é muito legal, porque esses dois volantes fixados ajudam muito a tirar esse espaço de transição do adversário. É bacana o que tá acontecendo na parte defensiva. Eu entendo o Enzo Maresca que ele faz esse movimento, porque é a Premier League. Você não pode ter fraqueza defensiva, tem que ser sólido. E não é um sinal ruim, está bem, ok? Empatar com o Manchester United não é nenhum sofrimento, ainda mais na casa dos caras. Esperem um jogo pior no segundo turno, que agora vai ser Rubem Amorim. O Rubem Amorim é bom pra caralho. Vocês vão ver, vocês vão entender quando ele estiver aqui. Vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Enfim, cara, pra partida foi isso. Eu não gostei nem deixei de gostar, achei uma partida meio morna, mas a gente sai com um saldo positivo. E se você gostou desse vídeo aqui, dessa análise, não esqueça de deixar o like. Gostou mais ainda? Compartilhe ela com um amigo seu. Ajuda pra caramba esse canal aqui a continuar, é a ajuda de vocês que faz isso aqui continuar acontecendo. Agradeço a todos vocês que me escutaram até aqui. Se vocês quiserem me seguir em rede social, vocês me acham @ddcorvo. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Tchau.